Ragazzi, vocês não leram errado não o que está aqui no tema do vídeo, né? Então, iniciar dizendo o seguinte, que 4-0, mas o primeiro gol do Chelsea foi uma vergonha. Para que existe o VAR, né? Para que modernizaram o futebol, ou melhor, estragaram o futebol? Isso não é futebol. O que tem acontecido ultimamente é lamentável, né? Parar o jogo e ficar lá meia hora, por exemplo, no Brasil é assim, e na Europa, né, com tanta tecnologia, primeiro mundo, dar um gol desses para o Chelsea, né, o primeiro gol, é lamentável. Talvez tenha o Ceferin por trás dessa história, né? Não sei. Eu precisava falar disso, não é falar de arbitragem, não justifica a vergonha, o papelão que foi hoje, mas já para tirar essa parte do jogo, essa parte do vídeo, né? Falar dessa desgraça que foi esse primeiro gol, né? Nessa desgraça de resultado, né? Gol irregular do Chelsea. Dito isso, vamos pontuar algumas situações aqui. A Juventus hoje não pode um time como a Juventus entrar com essa postura numa Liga dos Campeões, aliás, nenhum jogo, seja na Europa, seja na Itália, seja onde for, entrar com essa postura de derrotado antes da hora, né? Sem vontade, sem fome de jogar futebol, né? Um clube que nasceu para jogar futebol entra em campo sem a fome de jogar futebol. Então, aí é a minha crítica ao Allegri, que errou sim na escalação, né, na formação do time. Errou feio o Max Allegri nessa escalação. Agora, se quem achou que eu ia aqui esbravejar, gritar, xingar, falar palavrão e veio assim até relativamente calmo, é porque conhecendo a Juventus como eu conheço, e aí, ragazzi, modéstia à parte, eu conheço muito o ambiente Juventus e acompanho a Juventus há anos e anos atrás, né, mais de 30 anos. O time entrou em campo, não entrou para competir, não entrou com a mentalidade de vencer. Isso explica a falta de vontade. Isso é um erro, eu não concordo com isso, tá? Só estou explicando o porquê a gente viu um time tão aquém, tão abaixo do esperado. Por que não foi um time que correu, por exemplo, né? Ainda assim teve uma chance com o Morata no primeiro tempo, né? Deu aquele toquinho aí, e aí o Thiago Silva tirou. E reparem que no final a Juventus teve duas oportunidades para tentar fazer pelo menos 1 ou 2 gols. A Juventus, ela tem na sua semana a partida mais importante, o jogo contra a Atalanta sábado, e não o jogo contra o Chelsea hoje, visto a própria declaração do Allegri ontem, quando falou que terminar em primeiro ou em segundo é relativo. Nessa parte eu concordo com ele. Quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe que para mim não importa se passar em primeiro ou em segundo. Para mim o que importa é ir o mais longe possível, se puder chegar numa final, em uma semifinal. E nos últimos anos a gente terminou em primeiro e não serviu para nada, né? Fomos eliminados aí pelo Lyon, pelo Porto, e tinha Ronaldo no time, né? O senhor Champions. Então, quer dizer, terminar em primeiro é relativo mesmo. Nessa parte eu concordo com o Allegri, mas, viu, Allegri, não justifica entrar para perder de 3 gols para cima, e entrar para perder uma partida quando você usa a camisa da Juventus, quando você usa essa camisa listrada, conhecida nos 4 cantos do planeta. Você não pode entrar já, ainda que se priorize o jogo de sábado, eu entendo, porque para a Juventus é muito importante essa briga direta com a Atalanta pelo 4º lugar. É nisso que eles estão pensando. Eu esperava um empate hoje, no máximo. Estava pessimista, achei que ia perder, porque eu conheço a Juventus e a Juventus está preocupada com o sábado, já entrou pensando no sábado, mas não pode abrir as pernas desse jeito, nem para o Chelsea, nem para ninguém, porque dói. Quem é torcedor dói ver um time perder de goleada, seja contra quem for, seja em qual competição for, né?
Se for o troféu Team e perder de 4, eu vou ficar puto do mesmo jeito. Não é porque o troféu não tem nenhuma importância, né? Dito isso, sobre a Champions, a gente já está classificado e para mim, venha quem vier. Se você quer ser campeão da Europa, não é o momento, a Juventus não tem time para chegar lá, mas é para o torcedor refletir. Se você quer ser o melhor, você tem que jogar contra os melhores. Porque lá na frente, se a Juventus for passar de fase, tudo pode acontecer. Se ela chegar numa semifinal, vamos pensar positivo, se chegar na semifinal, ela vai encontrar um Bayern, ela vai encontrar o próprio Chelsea de novo, ela vai encontrar um City, um Paris Saint-Germain. Então assim, eu falo por mim, tá? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de pegar um Bayern nas oitavas, porque você quer ser campeão, você tem que pegar os melhores. Essa é uma opinião minha, tá? Bom, o que acontece? Primeiro gol irregular. O time não pode, é chover no molhado, você falar que ter o Bittencourt no time, o Rabiot no time, né? São figuras que não servem para jogar na Juventus. Eu estive falando isso há muito tempo. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês e cada um responda como quiser, né, mentalmente. Vou fazer para mim e vocês respondam. Mas se eu pudesse escolher hoje um time com Vlahovic no ataque, estou colocando nomes esporádicos, tá? Vlahovic fazendo dupla de ataque com o Salah, o egípcio lá do Liverpool. E ter no meio de campo o Kanté e no gol o Donnarumma, mais o treinador ser o Pirlo ou Gattuso. Essa é a primeira opção. Ou a segunda opção, esse time que está aí, com Bittencourt, Rabiot e você ter o Klopp no banco. O que vocês preferem? Eu prefiro a primeira opção. O problema da Juventus nunca foi técnico, eu falo isso há anos. Falei isso na época do Sarri, tá? Por isso não parece que eu estou defendendo o Alegre. O problema do Juventus é fácil. Futebol é chover no molhado. O Milan do Arrigo Sacchi, para quem não viu o Milan no final dos anos 80, tinha Maldini e Baresi, que eram monstros na defesa. E lá na frente tinha um trio de holandeses, Rijkaard, Gullit e Van Basten. E o técnico era o Arrigo Sacchi, um técnico mediano. Tanto era mediano que quando foi na seleção da Itália, só chegou na final da Copa nas costas do Baggio. E na Euro de 96 não passou da primeira fase quando não levou o Baggio. Vocês vão falar para mim que o Sacchi era um supra-sumo do futebol? Ah, porque ele inventou o livre. Inventou nada. Rinos Missos já jogava assim. Então o que acontece? Se você não tiver jogador, se você não tiver material humano, não vai rolar. Não adianta. Não adianta. Aí você pode questionar se o treinador é defensivo, se ele é medroso. Isso a gente questiona, a gente faz um bate-bola. Mas eu não vou aí, eu vou direto na ferida. Para quem quer chegar numa final e ganhar, precisa de elenco. Não adianta, né? Sobre o jogo, não tenho o que falar. Todo mundo viu o desastre que foi. Entendo que a estratégia é priorizar o jogo de sábado contra a Atalanta, e tem que ser assim mesmo, porque a Atalanta ela está 4 pontos na frente, se eu não me engano, da gente. Se ela dispara, amigo, bye bye Champions ano que vem. Aí nem dinheiro vai entrar. Então é sim a prioridade dar o sangue no sábado e colocar hoje um time só para treinar, só para andar em campo. Eu entendo. Mas não de 4, né? Ainda que o primeiro gol não valeu, como eu falei no início do vídeo, não de 4, ou que fosse 3-0, não, né? Fizesse lá um esforço para fazer pelo menos 2 gols, perdesse por 3-2, ainda vai, né? No final das contas, eles devolveram os 3-0 que a gente fez em 2012 em Turim, quando o Giovinco fez gol. Não pode, não pode um time como a Juventus se apresentar em campo com essa disposição, nem com alguns jogadores, mas isso já é assunto antigo, e muito menos com essa falta de disposição numa partida lá em Londres, né? Para inglês ver literalmente, ainda mais inglês. Então é isso, ragazzi. Inadmissível essa derrota, não pela derrota, mas pela maneira como se apresentou, ainda que entendo e sou totalmente a favor da ideia de que, para mim, o jogo mais importante da semana e da temporada é o jogo de sábado contra a Atalanta, que é adversário direto, e nesse primeiro turno a gente joga em casa em Turim. Repito, se a gente não alcançar a Atalanta, a gente não pega o 4º lugar e acaba a temporada em falimento total. Então, ou bem ou mal, já está classificado na Champions, então perder hoje não ia fazer tanta diferença. E o Alegre tem razão, terminar em primeiro ou em segundo, não fale um catso, porque nos últimos anos a gente perdeu para os mais fáceis. Isso é bobagem, isso é coisa de quem tem medinho de time. Eu não tenho medo de nenhum time. Agora, que a Juventus não tem
condições de brigar pelo título, todos nós sabemos, por causa do que eu falei. Falta qualidade, falta elenco, né? Para quem viu Davids, Nedved, para quem viu Platini, os mais velhos como eu. Então, é isso, ragazzi. Agora, perder tudo bem. Priorizar sábado, ok, tô de acordo, faria o mesmo. Mas não assim, né? Não essa lesma que foi lá em Londres. Ci vediamo, ragazzi. Comunque, aqui, ó, coloca a cara sempre Força Juve fino alla fine. E a gente vai passar das oitavas. Pode gravar aqui, eu não sei nem quem é o adversário, mas a gente vai passar das oitavas. Já pensou pegar o Cristiano Ronaldo? Que delícia. Dá um like no vídeo, ragazzi. Ci vediamo, sempre Força Juve fino alla fine. Agora, atenção, se não ganhar sábado, porque eu fui de acordo com isso, né? Se não comer a grama sábado e não ganhar, aí a cobra vai fumar aqui.